Fala pessoal, vamos aí ao primeiro exercício sobre estática dos fluidos. Esse exercício é do livro do Franco Brunetti, capítulo 2, exercício número 5. Vamos ao enunciado. No manômetro da figura, o fluido A é água e o fluido B, mercúrio. Qual a pressão P1? Dados: peso específico do mercúrio, 136.000 Newton por metro cúbico. Peso específico da água, 10.000 Newton por metro cúbico. Bom, então o objetivo aí é calcular a pressão aí que está aqui, ou seja, no ponto A, no fluido A, né, que é água. E aqui dentro temos o fluido B. Temos aí que esse manômetro, ele está aberto. A pressão que a gente tem aqui, ó, é a pressão atmosfera. Como a gente está falando de manômetro, a gente quer calcular a pressão manométrica e na pressão manométrica a pressão atmosférica ela é zero, tá? Bom, como que a gente calcula essa pressão 1? Para calcular a pressão 1, a gente precisa ter uma pressão de referência e essa pressão está ali, que é a pressão atmosférica. Agora a gente vai também usar o conceito que para um ponto no mesmo nível, ou seja, na mesma horizontal, no mesmo fluido, a pressão é igual. Então, eu vou vir aqui, ó, o mercúrio que está aqui, ó, ele possui a mesma pressão nesse ponto e nesse ponto que está aqui na divisão com a água. Então, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A e aqui de ponto B, tá? Ou seja, não vamos confundir aí com o fluido A e B, só numerando aí, tá? E nem confundir com a pressão em 1. Eu só vou dizer que o quê? A pressão nesses pontos são iguais. Então, o que a gente vai começar para a resolução? Vamos escrever ali que a pressão no ponto A, que eu coloquei, é igual à pressão no ponto B. O que vai ser a pressão no ponto A? A pressão no ponto A vai ser a pressão exatamente aqui no meio, ó. Lembrando que na mesma linha de ação a pressão é igual, então aqui, até chegar aqui nesse ponto, nessa mesma linha, a pressão é exatamente a pressão P1, certo? Depois, sair desse ponto e até lá embaixo, eu vou aumentar a minha carga de pressão, ou seja, eu estou aumentando a pressão conforme eu vou descendo no fluido. Quanto mais para baixo, maior o fluido. Esse fluido gera uma carga de pressão, e a carga de pressão é dada por peso específico do fluido, que nesse caso é o fluido A, e o fluido A ele diz que é água, então é o peso específico da água, vezes a altura que eu tenho aqui. Vou colocar aqui de forma genérica e depois a gente substitui pelos valores. HA, ou seja, a altura de chegar no ponto A. Quando eu chego nesse ponto A, a pressão, ou seja, esses dois termos somados, essa pressão é exatamente igual à pressão nesse ponto. Por quê? Porque está na mesma linha, ou seja, no mesmo plano, na horizontal. Então eu vou vir para cá, que é onde está o sinal de igual. Igual. Quem que é a pressão em B? Tomando como referência o ponto lá em cima, seria a pressão atmosférica, porque aqui o tubo está aberto. Vou colocar aqui, ó, pressão atmosférica. Mais a pressão devido à carga de pressão dessa coluna de mercúrio, ó, até chegar no ponto B. Quanto mais eu desço, maior é a pressão. Essa pressão vai ser dada pela carga de pressão, que é o peso específico do mercúrio vezes uma altura, que eu vou chamar de altura HB, tá? Ou seja, meu objetivo é calcular P1. P1 manométrico. Se é P1 manométrico, atmosférico é zero. Se fosse para calcular P1 absoluto, bastaria colocar o valor da pressão atmosférica aqui em valor absoluto, tá? 101,3 kPa, tá? Cada professor considera um valor aí. Tem professor que arredonda para 100 e assim vai. Bom, então o objetivo é calcular P1. P1 vai ficar igual peso específico do mercúrio mantém, vezes a altura HB, passa para lá menos peso específico da água, vezes a altura HA. Então, quem vai ser a pressão 1? A pressão 1 vai ser peso específico do mercúrio, 136.000 Newton por metro cúbico, vezes quem é a altura HB? A altura HB
é essa medida aqui, ó, daqui até chegar aqui é a altura HB, ou seja, lá da referência do fundo até lá em cima é 15 centímetros, até chegar aqui em B, 5, ou seja, esse HB é 10 centímetros, só que aqui está em metro, então eu vou colocar isso em metro, ou seja, igual, divide por 100, 0,1 metro, então, vezes 0,1 metro, menos o peso específico da água, que é de 10.000 newton por metro cúbico, vezes a altura HA. Quem vai ser a altura HA? A altura HA, ou seja, é essa alturinha que eu coloquei aqui. Quem que vai ser? Daqui do fundo até chegar lá em cima é 7,5 e até chegar nesse ponto é 5. Então, 7,5 menos 5, esse HA é 2,5 centímetros. Tá? Ou seja, esse HA divide aí por 100, 0,025 metro. Então, vezes 0,025 em metro. Aí eu vou ter o metro, corta aqui com cubo, fica ao quadrado. Metro corta com cubo, fica ao quadrado. Fazendo aí a conta, 136.000 vezes 0,1 menos 10.000 vezes 0,025, vamos chegar aí no valor de 113.550, tá? Que vai ficar na unidade do que? De Newton por metro quadrado. Newton por metro quadrado é Pascal. Dividindo aqui por 1.000, a gente pode dar a resposta em quilopascal. Então a pressão em 1 vai ser, divide por 1.000, ou seja, desloca 3 casas aí a vírgula, vai ficar 13,55 em quilopascal. Essa é a pressão aqui em 1, ou seja, nesse ponto onde está o fluido, que é a água. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva agora para poder me ajudar e eu aguardo você em um próximo exercício. Muito obrigado!